A Escola Estadual Odete Fernandes fica no município de Guarulhos, em São Paulo. Lá, o espaço para a formação contínua de professores é uma realidade. São as horas de trabalho pedagógico coletivo. Um encontro que reúne trocas de experiências, estudo e discussão sobre a prática profissional. Veja na reportagem. Os programas de formação de professores em exercício existem na Rede Estadual de Educação de São Paulo desde a década de 90. Atualmente, as HTPCs, Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo, permitem aos educadores organizar a prática de sala de aula, dando continuidade à formação profissional. Nós temos esse espaço organizado na modalidade de horário de trabalho pedagógico coletivo, que varia de 2 a 3 horas para cada professor, de acordo com o número de aulas que ele tem atribuídas para lecionar com o aluno. Na Escola Estadual Odete Fernandes, que tem 800 alunos, as reuniões de trabalho pedagógico coletivo acontecem 3 vezes por semana. E a gente leva para a sala de aula e a gente está sempre discutindo, trazendo informações, troca de experiências. Então está sendo assim, muito produtivo mesmo. Você trabalha o dia inteiro em várias escolas, quer dizer, não tem como você ter um processo de reaver o trabalho que você está fazendo, tá? Você só consegue fazer isso nos HTPCs, tá? Você vai rever e ver se você consegue mudar alguma coisa ou criar alguma novidade, né? Além de trocar experiências, os professores também estudam durante as reuniões. Porque ao mesmo tempo que ela abre a possibilidade do professor refletir sobre a sua prática, sobre a sua ação, ela oportuniza a colaboratividade da atividade pedagógica dentro da escola. Nesse encontro, o tema em discussão é o letramento. É importante esclarecer que alfabetização, escolarização e letramento são conceitos distintos e têm características próprias, mas devem se interligar. De acordo com o supervisor de ensino da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, a importância das horas de trabalho pedagógico coletivo não está ligada apenas à formação dos professores. É construir um horário onde a escola possa discutir o seu projeto educativo, onde a escola possa dar conta da reflexão sobre os indicadores de avaliação, sobre as necessidades de ensino e de formação e, por conta disso, construir uma prática onde os professores estejam refletindo sobre a sua ação, na sua ação e sobre a organização da própria escola dentro de um sistema de ensino. A educação ela está sempre em transformação, os ingredientes da educação, que são os alunos e somos nós, também estão sempre em transformação e são diferentes uns dos outros. Então, cada escola, eu acredito que vai encontrar o seu caminho para o letramento. E é isso que nós estamos fazendo aqui, né? E para os professores, as reuniões dão um novo significado para a prática pedagógica. Você vem, conversa, o pessoal te traz experiência nova e aí você começa a se motivar um pouco e ver, bom, nós estamos no caminho certo, estamos tentando resolver e isso ajuda bastante. Bom, professora Maria das Graças, esse é um exemplo, né? São Paulo, aquela escola integrada a uma rede, trabalha dessa maneira, com as HTPCs, né? Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo. Agora, como é que outras situações podem ser criadas? Existe uma periodicidade para esse encontro do professor? É semanal, é quinzenal? A senhora disse no começo do programa que não tem uma fórmula, cada escola ou cada sistema vai encontrar o seu. Mas tem um período ideal para esses encontros, essa regularidade de encontros? Bom, eu considero que o período ideal seria uma vez por semana. Mas acho também que é um ponto, vamos dizer, utópico, né? Nem todos os sistemas conseguem se organizar dessa forma. Na experiência que eu desenvolvi, né, junto com meus companheiros na escola pública do Rio de Janeiro, era semanal. Era semanal, ela se dava por 2 horas semanais, nós tínhamos um horário organizado. Que não é o horário da aula? Não, organizado em cima dessa proposta. E todos os alunos sabiam, e os pais também, que nós naquelas 2 horas estávamos estudando, ou discutindo, ou analisando, ou refletindo, enfim, né? Isso é a experiência. Conheço outras tantas experiências de escola, mesmo porque acompanho alguns estágios dos meus alunos, enfim. Faço pesquisa no doutorado em algumas escolas e que eu vejo também que as experiências muito boas têm sido feitas com esse encontro sendo semanal.
mas isso não impede que outros espaços possam ser quinzenais, não sei se mensais, eu acho que mensal é tempo demais, né? Muita coisa já aconteceu no mês. Exatamente, você perde um pouco o elo daquilo que é cotidiano, daquilo que é diário, daquilo que acontece no locus diariamente, né? Eu acho que o ideal seria semanal. Existe um texto, inclusive, que diz, que está publicado, que diz as 2 horas semanais que fazem a diferença. Eu realmente acredito nisso, mas acho também que nem todas as instituições podem fazer dessa forma. Não existe um caminho único. Acho que a televisão, o rapaz que falou, ele falou isso. Nós estamos construindo esse projeto. E é verdade, cada programa é construção daquele espaço. Agora, o ideal é que isso não seja em horário de aula, né? Seja um horário inverso, um horário extra. Para isso seria uma grande organização. Que os pais podem entender, aí, como a senhora disse, olha, eles estão estudando, mas ao mesmo tempo tem pais que precisam que essas crianças estejam na escola, né? Exato, então, claro. não tem como, não pode interferir, ou pelo menos eu acredito que não deve interferir nesse processo cotidiano da escola também. Para isso é importante que direção, supervisão ou coordenação pedagógica, seja lá como se chame em cada sistema de ensino, estejam absolutamente afinados, né? Afinados com a comunidade, afinados com os professores, para que isso possa se dar de forma que não prejudique nenhuma das áreas da escola. Tá certo. Pois não. Eu queria pedir licença para fazer um comentário nesse caso, porque, assim, o ideal seria que o professor fosse melhor pago, ou bem pago, que ele tivesse 20 horas na sala de aula e 20 horas na escola, trabalhando coletivamente, planejando e organizando o seu conhecimento e o modo como ele também aprende e acaba ensinando. Então é importante dizer que esse processo reflexivo não pode ser reduzido aos indivíduos ou a uma decisão individual, mas esse processo de formação contínua deve ser também um projeto de política pública em cada rede de ensino, seja municipal, estadual, em cada escola ou no país como um todo, com uma política pública que tenha o conhecimento como condição sem a qual o ensino não ocorre. Essa é a questão fundamental que nós precisamos pensar. Então, porque nós podemos correr o risco de reduzir o processo de reflexão, que é próprio do ser humano, de cada indivíduo, que não é só do professor, mas ele é da natureza humana. O humano é humano porque pensa. Então, reduzir esse espaço ao indivíduo e retirar dele as políticas, o espaço das políticas públicas nesse processo de construção de uma formação contínua aí. Tá certo, professor. A gente já tem o James aguardando há um tempinho. Oi, James, tudo bem? Tudo bem, Bárbara. Olá a toda a equipe do Salto, professores convidados e cursistas. Sou o professor James Aguiar Araújo, orientador de aprendizagem do teleposto da Escola Estadual Adolfo Bezerra de Menezes, em Araguaína, Tocantins. O professor Evandro cita no boletim que é preciso aprender a articular a formação inicial de professores com a realidade das escolas e com a formação continuada. Então pergunto, quais são as precauções e estratégias que devem ser tomadas pelos cursos de formação continuada para garantir que os profissionais recém-saídos das universidades, com muita disposição para desenvolver projetos e práticas pedagógicas inovadoras, não se contaminem com vícios de acomodação e práticas tradicionalistas existentes no sistema, dificultando o fortalecimento da escola enquanto espaço coletivo. Boa noite, obrigado. Obrigada, James, por essa participação. Eu conto com você ainda nessa série, ao longo dessa semana, tá bom, James? Professora Maria das Graças, embora ele faça referência ao texto que foi escrito pelo professor, mas como é que a senhora vê isso, já que a senhora disse que coordena um curso que pensa um pouco essa ideia da formação continuada? E o James traz um outro lado, né? A proliferação de cursos que não tem esse comprometimento com o professor e a escola. Independentemente, né, do vínculo, né, claro que existem cursos que não trazem essa reflexão, nós temos uma pluralidade de cursos, uma pluralidade de propostas inúmeras, né? Então não temos como sistematizar isto, né? Mas acredito que para que a gente evite, né, que o professor caia
numa acomodação, né, em processos que são tradicionais, enfim, que evite uma prática mais, vamos dizer, acomodada, né? O único caminho que me parece é a busca dessa reflexão coletiva. Né? Não me parece que existe possibilidade de romper, né, com essa acomodação ou com esse isolamento que perpassa o trabalho pedagógico sem uma proposta de trabalho coletivo. E essa proposta de trabalho coletivo, né, é basicamente uma proposta de reflexão, de pensar a prática com apoio na teoria, de pensar a prática de forma mais aprofundada, né, trocando experiências, não só trocando experiências, mas estudando, fazendo centros de estudo, buscando autores que estão escrevendo sobre aquela prática, sobre os assuntos que estão sendo cuidados, sobre avaliação, como a gente viu no vídeo, sobre, enfim, sobre de toda forma, sobre o planejamento. Então, esta me parece que é a forma de buscar sempre essa reflexão. Não tem como afetar as instituições que não estão trabalhando dessa forma, mas esses programas que a gente está fazendo têm, de certa forma, o objetivo de sensibilizar instituições, grupos de professores responsáveis pelos sistemas de ensino a produzirem políticas públicas e projetos coletivos de formação continuada de professores. Maria José do Maranhão, olá. Sou Maria José Barreto, do Teleposto de Bacabal, Maranhão. No segundo elemento fundamental do processo de formação contínua, aí na página 31 do boletim, diz que não basta produzir conhecimentos, mas é preciso produzir as condições de produção do conhecimento. Como se dá esse processo de aprendizagem na formação contínua do professor? Boa noite e obrigada. Obrigada, Maria José, mais uma vez pela sua participação. Você que eu conto com você ao longo dessa semana inteira, viu, Maria José? Obrigada. Professor Uirá, como é que você vê essa questão que traz a Maria José para o debate? Muitas vezes o professor pode esperar essa formação contínua de fora. E, na realidade, isso pode se dar, muitas vezes, até muito melhor do que se ele fosse fazer um curso fora. Se você faz centros de estudos na própria escola, traz os próprios livros, cria um grupo de estudos, eu fico com a sensação, não sei se você concorda com isso, Irá, de que essa produção de conhecimento pode se dar muito melhor ou com muito mais produção real do que for fazer um curso desse, como dizia o James, que não tem comprometimento nenhum com a qualidade do ensino. Sem dúvida, porque isso mexe um pouco no próprio status da universidade, né? Como se ela fosse a fonte do conhecimento e tivesse residido nela, né, essa segurança de que é ali que você tem a fonte da informação e da sua própria formação, o que evidentemente não é uma verdade, né? Ela tem um papel extremamente fundamental, mas qualquer professor sabe da importância da sua prática e da escola como um espaço formativo, né? De que a produção do conhecimento só está na academia, que não exatamente, é... Exatamente. E, por exemplo, o quanto a gente aprende, né, enquanto professor, com os próprios alunos, né, ou com seus próprios pares, com os próprios professores, né? Agora, isso também tem que mexer um pouco na relação que a gente tem com o conhecimento, né? E o Evandro analisa isso muito bem no próprio texto, né? Nessa relação didática entre professor, aluno, conhecimento, né? Que a gente ainda vive, vamos dizer assim, um conflito de qual é o papel que esse conhecimento tem que ocupar, né? De que o professor é aquele que transmite o conhecimento que o aluno deve absorver, né? Se você coloca isso em outros moldes, numa outra situação, onde você tem que levantar certas questões, levantar certas hipóteses, verificar, avaliar esse processo, você muda toda essa relação, né? Consequentemente, a escola assume um outro papel dentro da própria sociedade, né? Bom, a participação agora é da Ciseni de Goiás. Olá, Ciseni. Olá, boa noite. Eu falo da TV Escola de Anápolis, Goiás. A necessidade primordial de o professor se posicionar como interventor crítico no processo de sua formação e na formação do educando. Eu gostaria de saber como e quando. Boa noite e obrigada. Obrigada, Ciseni, pela sua participação no programa de hoje. Professor Evandro. Bem, eu gostaria de pedir licença para a Ciseni para começar um pouco antes, naquela questão que o James levanta, no sentido de dizer que o professor só não absorve a cultura da escola quando ele vai para a escola, se nós conseguirmos, na formação inicial dele, construir
um processo sistemático de formação através da pesquisa. Quer dizer, o professor se torna autônomo a partir do momento que ele domina os instrumentais da pesquisa, que é o referencial para a produção do próprio conhecimento, a condição para a produção do conhecimento. Então, se ele não dominar esses instrumentos, quando ele chega na escola, ele acaba absorvendo a cultura que já está presente na escola e não interfere nessa cultura. Então, me parece que na formação inicial precisa, de alguma maneira, na relação com essa questão da reflexão, ou trazer a pesquisa como um processo sistemático de reflexão para o espaço da formação do professor na sua formação inicial. E quando ele não teve na formação inicial? Quando ele não teve, aí o espaço de formação na escola deveria privilegiar esta formação e o domínio desses instrumentais para que ele pudesse ter mais autonomia. Então, me parece que isso que a Cisene pergunta, como é que o professor toma posição diante das coisas? Quando ele aprende a dominar os instrumentos de produção do conhecimento. Porque os professores na escola, e até eu, quando fui professor lá na terceira série, na quinta e aí por diante, no ensino médio, fui muito mais um professor que reproduzia o conhecimento estabelecido do que um professor que produzia o conhecimento a partir da minha própria prática. Eu fui aprender isso só muito mais tarde, mas aprendi muito pouco isso lá, e nós, de maneira geral, reproduzimos mais o conhecimento do que estabelecemos uma relação dele com o nosso modo de agir e com a nossa própria prática. Então, este posicionamento do professor e do aluno depende fundamentalmente dele dominar esses instrumentais que possibilitam o conhecimento para ele e dos alunos, mais do que reproduzir um conhecimento que já vem pronto. Não quer dizer que o conhecimento que vem pronto seja ruim, mas ele não é de autoria do professor. Bom, depois do intervalo, vamos conhecer o Ensino Médio em Rede, um programa de formação de professores desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação de São Paulo. Até já.